Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. Você quer guerra? Então toma guerra! Antes de falar do terceiro episódio de A Casa do Dragão, você já sabe, segue o Bicicletas Voadoras Cast no Instagram, no YouTube, dá o gostei, se inscreve no canal. Se você estiver ouvindo no Spotify ou no Apple Podcast, avalia com 5 estrelinhas, a gente está em vídeo também aí no Spotify. E a gente está lá no saladacult.com.br, um portal com vários outros podcasts, beleza? Terceiro episódio aí de House of the Dragon. Tô analisando aí com spoilers, episódio a episódio. Aqui a gente já tem um episódio mais dinâmico em relação ao anterior. E a gente tem aqui as primeiras grandes cenas épicas da série, que são cenas de guerra envolvendo ali 2 dragões, o exército ali do Serpente do Mar e o Daemon Targaryen ali também, né, fazendo a sua exibição. Uma exibição que eu achei que... um ponto negativo aí desse episódio, achei muito surreal ele correndo ali no final com aquelas flechas todas em volta e nenhuma acertando ele, né? Isso não é... Isso aí, eu tô falando, isso aí já não é Game of Thrones. Game of Thrones é realista em alguns aspectos, né? E me pareceu assim um pouco impossível que nenhuma flecha acertasse ele, pelo menos não naquela quantidade que eles estavam apresentando ali. Então apresentasse uma quantidade menor, né, pra fazer a gente acreditar um pouco mais. E ali ficou uma coisa muito super-herói e eu acho que isso não é Game of Thrones. Foi aí que a série começou a se perder na série passada, né? Mas apesar disso, ainda assim é uma cena incrível. A gente já tem ali a primeira morte do cara que eu falei no episódio passado. Pô, possivelmente esse vilão aí, a gente vai conhecer mais esse vilão. Nada. Mataram já o cara ali no início, já o engorda caranguejo já morreu ali. Mas antes de chegar aí nessa parte da guerra em si, a gente teve mais coisa acontecendo, né? A série ela tem um salto temporal. A gente já vê ali que o rei se casou, né, com a Alicent mesmo ali no final do episódio 2, mas a gente já tem aqui um avanço que ela já teve um filho, que é o Aegon, e já tá grávida aí de outra criança também. E aí começa-se a questionar a posição da Rhaenyra, né, que ela ainda é a herdeira do trono, e começa ali uma pressão dos que estão ao redor do rei de transformar o filho dele novo, que vai fazer 2 anos, a gente tem ali justamente o aniversário ali de 2 anos da criança. Existe uma pressão ali para fazer ele ser o herdeiro, mais uma vez ali, mantendo essa discussão que tem sido recorrente, nessa questão da figura feminina, né? De como ela é preterida ali no reino, uma sociedade machista ainda. Então a gente vê essa discussão ainda acontecendo na série. Esse episódio também serve para aprofundar um pouco mais ali a Rhaenyra. Acho que talvez seja o episódio que a gente passe mais tempo com ela especificamente. A gente continua vendo ali esse lado dela impetuoso, né? Quando ela abandona o banquete ali e vai pra floresta, ela é seguida pelo cavaleiro Criston, que aparentemente vai ser um amigão dela aí nessa jornada, né? Vai ser um grande sidekick da Rhaenyra aí durante a série. E eu sempre falo isso, né? Vai ser, e no episódio seguinte matam um cara, né? Pode acontecer isso. Uma outra coisa legal desse episódio é que a gente tem a apresentação aí dos Lannisters. Lannisters que, eram protagonistas na série original, e aqui a gente tem a apresentação do primeiro personagem ali, né, da família Lannister. A gente sabe como é essa família interesseira, né, meio parasita, fica sempre ali colada no poder justamente para tentar dar o golpe em algum momento. E é um episódio com bastante ação, né, se a gente parar pra pensar, tem a tensão da Rhaenyra quando ela foge ali pra floresta, eles são atacados por um porco e tal. Tem a cena da caça, né? Que eles pegam lá o alce gigante lá e aí o rei tem que matar ele. Então uma cena meio tensa ali. E no final a gente até vê o alce branco, né? Aparecendo, um símbolo. Aparentemente é um símbolo. Esses animais, baseado naquilo que é falado, na verdade eles já foram muito poderosos e numerosos ali nas florestas ali daquela região. E hoje em dia são raros, né? Os alces brancos e até se pensa ali que ter aparecido esse alce branco é um presságio e tal, começa a questionar um pouco isso, presságio positivo, né, pra criança lá, pro Aegon. E ao mesmo tempo a gente vê o rei, um cara amargurado, né, ele tem os seus arrependimentos ali, mas aparentemente ele ama a filha, né, ele tem uma relação com a filha ali, que ele ama a filha, e eu percebi que nesse episódio teve uma quebra ali entre eles, né, existia um distanciamento, e eu acho que o fato dele ter chegado pra ela e falado que não, cara, eu vou bancar você é a herdeira, ele ainda quer manter ela como herdeira. Não sei se por culpa, assim, daquilo que ele fez, né, com a mãe, a obstinação dele por ter um herdeiro homem, e por causa disso ele perdeu a mulher e ainda perdeu a criança. Ele tá um personagem perdido, né,
Mas eu achei legal essa aproximação dele com a filha. Ela deu até um sorrisinho ali no final pra ele. E a cena final da Grande Guerra ali, a gente vê que, na verdade, o rei, ele se dobra e resolve mandar ajuda pro Daemon Targaryen, mas ele engole ali o orgulho, né, cara? O Daemon Targaryen, na verdade, ele não engole o orgulho, ele exalta o orgulho, ignora o socorro do rei e faz um plano maluco ali de se render, né, atrair o exército para depois vir e dar um ataque. É meio fraquinho aquilo ali, mas visualmente ainda é sensacional, né? Os efeitos especiais da série, é uma série muito grandiosa e continua num ótimo caminho. É uma diferença que eu fiquei pensando a respeito dessa série e a outra, a Game of Thrones, lá original, é que essa série aparentemente tem menos núcleos, né, do que a outra. A outra eram vários personagens ao mesmo tempo, várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo, e aqui não. Aqui a gente tem basicamente uma ou duas histórias sendo contadas, mas realmente tudo gira muito ali, todos os episódios giram muito ali em torno da família Targaryen, que tá ali em Porto Real, né, e aí pinça um pouquinho lá o Daemon e tal. Mas tudo bem, tem a ver, porque a série é sobre a Casa do Dragão, a série é sobre a família Targaryen. Mas é uma diferença que eu não tô falando isso num tom de crítica, não. É uma diferença que eu pesquei pensando, comparando as duas séries, né? Mas ainda assim, como eu falei, continuam num ótimo caminho. Eu só não vou dar 5 estrelinhas nesse, porque eu acho que derrapou um pouco ali, como eu falei, nessa questão ali da guerra. Eu acho que ficou um pouco inverossímil. E eu acho que Game of Thrones não é isso, sabe? Quando você passa ali, quando o cara passa correndo, nenhuma flecha acerta. Na primeira leva, na segunda leva, na terceira leva, aí você já começa tipo, cara, não vai acertar, né? Tipo, pô, já fiquei, e realmente não acerta, né? Isso que vai acontecer. No final só acerta umazinha ali, mas não tem efeito nenhum. E como efeito dramático ali, ele foi se distanciando quando a gente viu que não ia ter consequência, né? E, cara, Game of Thrones tem que ter consequência. Tem que ter consequência. Mas é isso, eu vou dar 1, 2, 3, 4.5 pro terceiro episódio de A Casa do Dragão. Beleza? Vamos seguir acompanhando aí. Semana que vem tem o 4º episódio. É isso. E até a próxima. Fui. Produzido por Imagem Vida Studios. imagemvida.com.br